Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui na plataforma de webinars do Embarcados. Nessa plataforma vocês recebem muitos conteúdos técnicos sobre sistemas eletrônicos, sistemas embarcados, e nós sempre recebemos especialistas no assunto aqui para trazer um conteúdo muito interessante para a gente. Fernando Luiz Cola e Bruna Giacomelli, ambos da MC Logic, eles são consultores em Linux embarcado e vêm falar hoje sobre atualizações sobre Linux embarcado, do hardware ao kernel, um projeto de Linux embarcado. Então, eles fizeram uma apresentação exclusiva para a noite de hoje, tá? Eles vêm trazer as tendências aqui também, os novos hardwares, e mostrar para vocês aí, nesse formato de webinar, que é um formato de apresentação que vocês já estão acostumados aqui na plataforma do Embarcados. Nós estamos ao vivo agora, nesse momento aqui, no dia 28 de maio de 2025, para esse webinar. Gostaria de agradecer também a presença de todos vocês e também da Mauser Electronics, que patrocina esse webinar. Neste webinar, então, você vai descobrir como levar um projeto de Linux embarcado da ideia até o sistema funcional, entendendo cada etapa essencial. Nós vamos começar pela seleção do hardware, configuração do toolchain, seguir a inicialização do kernel e montagem do sistema de arquivos, e depois analisar também como acompanhar e interpretar as mensagens no console serial durante a inicialização. Em seguida, o Fernando e a Bruna, eles vão discutir o cenário atual do Linux embarcado, explorando as principais tendências do mercado, o que está acontecendo lá na Ásia, o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, né? Quais são as ferramentas que vêm ganhando mais espaço aí no mercado, né? E aproveitar também a experiência, né, do Fernando e da Bruna, que eles têm diversos clientes aqui no Brasil e eles enxergam o que está acontecendo nesse momento, tá? No final, então, eles vão abrir espaço aí para perguntas e compartilhar algumas dicas, né, sobre como se manter atualizado sempre nesse assunto e preparado aí para os desafios do setor. Esse webinar, que é patrocinado pela Mauser Electronics, né, a Mauser Electronics apoia a gente também nos eventos, em diversas ações que a gente faz aqui no Embarcados. A gente gostaria de agradecer bastante a Mauser Electronics. Nós tivemos um evento ontem em Campinas, foi um evento bem legal, e a Mauser vai estar presente também num evento do Embarcados, dia 24 de junho, em São Paulo. Então, se vocês forem nesse evento em São Paulo, vocês podem conversar também com o pessoal da Mauser aí pessoalmente. Para qualquer, então, novidade em sistemas eletrônicos, consulte a Mauser, que lá sempre tem os mais novos produtos sendo lançados todos os dias. Para você entrar em contato em português, pode falar também no brasil@mauser.com e também tem o 0800 da Mauser. Tá joia, pessoal? Então, vou chamar para a sala, então, primeiro a Bruna, para ela se apresentar e dar uma boa noite para vocês. Tudo bom, Bruna? Oi, boa noite para todos. Obrigada pelo convite, Thiago. Eu sou a Bruna, eu trabalho na MC Logic, sou desenvolvedora e consultora e faço treinamentos para sistemas embarcados, especificamente em Linux, também trabalho um pouco com Zephyr. E trabalho na MC Logic com consultoria desde 2019. Muito obrigado. Basicamente isso. Muito obrigado, Bruna. Vou chamar para a sala o Fernando também. Fernando. Opa, fala, Thiago. Obrigado, Thiago. Bom, meu nome é Fernando, né? Eu sou engenheiro de software aqui na MC Logic, né? Eu fundei a MC Logic quando a gente começou e a gente trabalha com consultoria e desenvolvimento especificamente para Linux embarcado. Já faz um tempinho já que eu já trabalho na área de sistemas embarcados, né? E com a MC Logic, então, aqui no Brasil, a gente trabalha com o pessoal, né, ajudando no desenvolvimento, reduzindo o time to market em produtos para Linux embarcado. A MC Logic, né, eu e a Bruna, a gente é parceiro oficial do Yocto Project, que é um projeto da Linux Foundation para customização de sistemas Linux embarcados. Então, a gente já apresentou em webinars lá do Yocto Project, internacionais, tá? Então a gente já trabalha aí um tempinho. E a gente tem parceiros, que nem a Toradex, a Quecto, o Kurukawa, né? Então, bastante outras empresas aqui no Brasil que a gente trabalha com eles como parceria. Então, é isso. E, eu não esqueci de comentar, né? Eu também faço parte de uma equipe da Pantacor, que é uma empresa multinacional, que a gente desenvolve um produto que chama Pantavisor. No finalzinho eu vou mostrar para vocês, que é uma das tendências também de Linux aí que a gente está usando aí no dia a dia. O seu áudio está mudo,
Thiago. Eu ainda continuo mudo para mim. É com vocês, obrigado. Ah, tá, beleza. Agora sim. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a ideia geral do webinar, né, que a gente quis trazer, basicamente um fluxo de como funciona na prática o desenvolvimento de um projeto de Linux embarcado. Vai ser bem resumido, a gente vai trazer os pontos principais e para dar uma ideia geral e no final poder discutir com vocês se tiverem alguma dúvida ou algo a acrescentar também. Do fluxo, e vamos mostrar para vocês também alguns hardwares. O Fernando vai apresentar uma demo mais para o final. Então, esse é o fluxograma que a gente criou sobre o desenvolvimento de um projeto Linux embarcado. Então, nós temos a escolha do hardware, o toolchain, o kernel, o rootfs e, por fim, o console e boot. Vou começar falando de como escolher o hardware, da importância de escolher um hardware correto. Então, nós que somos desenvolvedores, né, de sistemas embarcados, acho que vocês sabem também, que mesmo quando a gente não desenvolve o hardware, ter conhecimento do hardware que a gente está trabalhando é essencial. Porque a escolha do hardware ela vai definir tudo. Ela vai definir a arquitetura da CPU, os periféricos, o tipo de suporte que você vai ter do fabricante e a vida útil que o seu produto vai ter no mercado também. Então, quais pontos que a gente deve se atentar para começar? Primeiro, ter uma arquitetura compatível é essencial. A arquitetura ela deve ser escolhida para o projeto e não o projeto moldado em torno da arquitetura. Então, o que eu quero dizer quando eu falo isso? Quando a gente vai fazer um projeto, você tem que ter as especificações do projeto inicialmente, qual o produto final que você quer criar, e a partir daí escolher a arquitetura. O que a gente já viu muitas vezes, né, na nossa experiência, é que às vezes a pessoa quer fazer o projeto, fazer um desenvolvimento, mas ela já vai com um hardware na cabeça e nem sempre aquele hardware vai atender aqueles requisitos. Então, você gasta muito tempo tentando moldar o seu projeto para um hardware que posteriormente talvez não vai ser a melhor opção. Então, quais seriam as arquiteturas mais utilizadas, né? A ARM, a x86, MIPS, o RISC-V. Aí, a ARM, por exemplo, né, para ter uma ideia das diferenças de cada arquitetura e a importância de conhecer um pouco delas. A ARM, ela possui excelente suporte ao Yocto e ao BuildRoot, aplicativos e frameworks pré-compilados para dispositivos ARMs, eles já têm. Ela costuma ter baixo consumo de energia e os BSPs são bem mantidos pela comunidade e já prontos. A x86 ela também possui excelente suporte ao Linux embarcado, alto processamento, grande compatibilidade com periféricos. E nós temos o RISC-V, né, que tem uma arquitetura aberta e flexível, mas tem um suporte limitado ao Linux. Então, muitos drivers não funcionam, por exemplo, ainda nesse tipo de arquitetura. Os bootloaders também estão em processo de evolução, mas o que é interessante para vocês verem quão importante é o Linux, esse mês, acredito que dia 13 ou 16, ela virou patrocinadora do Yocto Project. Então, ela vai começar a integrar o Linux. Então, e também nós temos a importância das interfaces de comunicação. Quando você vai escolher um hardware, se toda a pinagem e os drivers estão disponíveis para o que a gente precisa, como, por exemplo, o display. Acontece muito também provavelmente, por exemplo, você pega um hardware muito bom, com uma documentação, mas às vezes você vai pegar um display mais genérico, que não tem muito suporte. Às vezes, né, a gente já pegou casos de display chineses, não que tudo que seja chinês seja ruim, longe disso, tem muita coisa boa, mas que não tinha nem esquemático, não tinha nada como referência, você acabava gastando muito tempo naquele display. Então, é um ponto importante também para a gente se atentar. Gente, só um adendo, me desculpa, se vocês estão escutando o cachorro latir, é que as nossas cachorras estão trancadas para fora, então elas estão fazendo escândalo. Me desculpa se o som está aparecendo, tá? Outra coisa é suporte ao Linux.
Uma boa documentação, uma comunidade ativa e o suporte do fabricante é essencial. Ou seja, a falta de documentação ela pode atrasar ou até impossibilitar um projeto. Então, datasheets, esquemáticos, acesso ao device tree, detalhes de pinout e entre outros são essenciais. Às vezes a gente acaba, não digo menosprezando, mas não dando tanta atenção quando a gente vai começar um projeto nessa questão em toda essa questão do suporte ao Linux, né? Então, você precisa também de uma comunidade ativa e, quando possível, open source, porque isso não somente vai facilitar o processo de desenvolvimento, mas também vai trazer frameworks prontas e atualizadas e vai te auxiliar na correções de bugs que podem facilitar o desenvolvimento. O suporte do fabricante, que é uma coisa que eu até coloquei atenção, porque é muito importante. Às vezes você tem um hardware que ele é excelente, mas você não tem suporte do fabricante. Então, não sempre tem um BSP, né, que é o Board Support Package, para quem não sabe, que é o que vai permitir que o Linux rode naquela placa, né? Ele vai ter as configurações do kernel para aquele processador, o device tree, o bootloader, os scripts de inicialização. Então, não é sempre que tem o BSP atualizado. Tem que ver se existe um suporte oficial e uma abertura ao kernel mainline, ou se é somente um fork do fabricante, a gente vai explicar um pouco disso depois. E se tem long-term support, né? Quanto tempo aquele hardware vai estar no mercado, quanto tempo ele vai estar no mercado com esse suporte do fabricante. A maior parte dos fabricantes que a gente conhece, né, a Tradex, Quectel, eles têm um long-term support, mas quando a gente vai ver hardware, isso é um ponto muito importante que tem que ser visto também. Inclusive, nós separamos alguns hardwares aqui para mostrar. Esse, por exemplo, é um módulo com uma placa da Quectel. Ó. Eu queria mostrar porque é muito interessante ver como cada placa é montada, a diferença de periféricos, para mostrar também os objetivos diferentes, né? Esse é o módulo deles, que é um chip da Rockchip, é muito interessante. Nós trouxemos também essa placa aqui, ela é utilizada, dentre outras coisas, para produtos agrícolas, né? Que é da Kurokawa, e tá com o módulo Colibri da Toradex. Você pode ver a diferença entre uma e outra nos periféricos, principalmente essa daqui, que é da Embitec, né, a Vulcano, que também está com uma Virgin da Toradex como módulo. Estou mostrando aqui como exemplos, o Fernando vai mostrar uma. Essas daqui são de arquitetura ARM, tá? Tanto essa quanto a da Kurokawa são já de produto final, mas a da Quectel, que eu mostrei para vocês, é placa de desenvolvimento. Mas o Fernando vai mostrar um pouco de uma arquitetura x86, também esqueci de mostrar essa, que é uma integrada também com o chip da Rockchip, que ela é da Asus, tá? Ela é mais parecida com a RASP do que as outras placas. Ela é mais integrada. Então, o Fernando vai mostrar rapidinho. Bom, essa daqui, né, é uma placa mãe, basicamente, mas é um x86, é da Asus essa placa. Interessante dela que ela é integrada, ela tem um processador Intel integrado aqui, mas é assim, é uma placa-mãe, né? Tem todas as características da placa-mãe, tem BIOS aqui e tudo, mas é um exemplo de placa que dá para usar em projetos de sistemas embarcados, tá? E principalmente com Linux, isso aqui é muito comum, dependendo da aplicação, né? Isso aqui é geralmente uma aplicação mais genérica, um totem, um painel um totem de alto atendimento, uma coisa desse tipo, você usaria uma opção de usar, coisa que você não precisa ter baixo consumo, né? Então, como o Linux roda super bem, você consegue customizar ele, mexer, é um tipo de aplicação. Ela não chega a ser um hardware igual que a Bruna mostrou para vocês, que é embarcado, embedded, mas é um tipo de opção que é muito utilizado ainda no mercado, principalmente falando em Linux embarcado, né? E a gente já viu também a aplicação médica usando a arquitetura x86. Então, por conta dela ser bem consolidada também. Então, acho que é isso. Vou deixar a Bruna conduzir o resto aí da apresentação. Agora eu vou falar um pouco do toolchain, né? Brevemente.
O toolchain é o conjunto de ferramentas que vai transformar o código-fonte em binários. O toolchain vai incluir os compiladores como o GCC, o Minutius como linker e assembler, a biblioteca C, como a glibc, Musli, Clang, e os headers do kernel. Ele é específico de cada arquitetura, como por exemplo as arquiteturas que a gente já apresentou, e ele vai determinar como vai ser o footprint do binário gerado. E a ferramenta principal, e ele é a ferramenta principal também para o processo de compilação cruzado. O Yocto e o Buildroot, por exemplo, são ferramentas que geram toolchains para determinada arquitetura, uma arquitetura específica. Falando um pouco agora do kernel, né, que é responsável por controlar o hardware, gerenciar processos, memória, periféricos, sistemas de arquivos. O kernel, ele não é genérico do Linux embarcado, né? Ele não é genérico no Linux embarcado, gente, desculpa. E ele deve ser configurado para que ele possa entender o que existe na sua placa e o que deve ser controlado. Então, como eu mostrei, uma placa, ela é bem diferente da outra em vários sentidos, com objetivos diferentes. Então, é a configuração do kernel que vai fazer com que a sua placa ela seja eficaz, o desenvolvimento naquela placa seja eficaz ou não. E nós temos o config e o menu config, que é um mecanismo onde você escolhe o que será habilitado no kernel, como, por exemplo, os drivers, sistemas de arquivos, suporte à rede, entre outros. Nós também temos, no device tree, o arquivo que vai descrever o hardware. Então, memórias, pinos, interface, I2C, SPI, e é através dele que a gente vai comunicar para o kernel quais periféricos estão presentes no nosso hardware para que ele possa carregar os módulos necessários. Então, por exemplo, nós temos esse módulo aqui, que é o módulo da Colibri. A própria Toradex, ela vai fornecer o device tree, né, o arquivo DTS que a gente fala, e através desse arquivo você vai conseguir configurar todos esses periféricos. Então, o device tree é muito importante, né? Aqui é a mesma coisa, que essa daqui é uma Virgin, né? Só que volta naquilo que a gente está falando. Você precisa de um hardware, um módulo que tenha um device tree bem feito, bem montado, bem documentado e de fácil acesso. A Quecta também disponibiliza. Então, é sempre importante ver esse ponto. Os drivers, né, que acho que todo mundo sabe, mas são os códigos específicos para que cada periférico funcione no kernel específico. E o mainline ou fork, que a gente falou anteriormente, né, se o fabricante ele usa o mainline ou se ele usa o fork. O mainline, ele seria o software oficial do Linux, que tem suporte da comunidade e é frequentemente atualizado. Ou seja, aquele hardware tem suporte para Linux e é o Linux da comunidade e ele é atualizado. A gente sempre fala da comunidade porque ela é muito importante. Muitas vezes você está com bug no seu projeto, você está batendo a cabeça e quando você vê alguma coisa que outra pessoa já percebeu, teve esse problema, corrige. Então, é uma coisa muito importante. E o fork é customizado, seria quando aquilo é customizado pelo fabricante para o hardware dele, né? E nem sempre ele nem sempre é atualizado para a utilização do Linux. Então, isso acaba travando muito, porque não te dá a possibilidade de customizar. Normalmente, quando acontece esse tipo de coisa, o fabricante não deixa em aberto, então você não tem muito acesso ao código, às coisas. Então, seria essa diferença entre o mainline e o fork do fabricante. O ideal é sempre buscar hardwares que tenham o mainline oficial do Linux. E agora o rootfs, o Fernando, que vai começar a falar para poder entrar depois também na questão da demo. Bom, beleza, pessoal. Então, a Bruna fez uma abordagem aí, pegando lá de baixo do kernel, né? Trazendo mais baixo ainda, pegando o hardware, comentando alguns pontos principais. E todos esses pontos que a gente está falando, lógico, né? A gente gastaria um webinar só para falar de cada ponto desse. Então, tem muito assunto. Então, a gente está trazendo ali uma visão geral e pontos que a gente considera importante com a experiência que a gente teve, tá?
Bom, eu vou falar um pouco agora então do rootfs, né? Então, o que ele é, né? Pensando numa hierarquia aí de começamos lá com a placa, vamos subindo para o kernel, módulos, tudo. Então, o toolchain, né? Que a gente pode considerar. Então, o rootfs, ele é o conjunto de arquivos básicos e arquitetura de pastas, né? Que fazem funcionar ali. Depois que o kernel inicializa, né? A gente vai ver na demo mais para frente. Depois que o kernel inicializa, né, ele carrega todos os drivers, configura todos os periféricos para poder funcionar a sua placa, você vai cair no que a gente chama rootfs. E aí é o que a gente enxerga. Se você for fazer um paralelo com o Linux Desktop, né, quando você faz um login quando você mexe no seu Linux Desktop, você está trabalhando no ambiente do rootfs. Então, os arquivos que você cria, os scripts que você cria, os programas que rodam, a gente chama isso de essa partição aí de rootfs, tá? Então, o que esperar dentro, né, de uma partição de rootfs é o que eu listei aqui para vocês. Então, a gente tem aqui mais detalhado, né? Então, você tem o /bin, se você pegar barra, né, que é a raiz do sistema, você vai ter o /bin, /boot, dev, etc. Eu listei algumas aqui, né? Então, o bin você vai encontrar comandos básicos, então, tipo ls, cp, sh, etc são configurações de sistemas, /dev são dispositivos, são device drivers que tem ali que você pode acessar via via /dev, né? Via esses arquivos que não são bem arquivos. No Linux, tudo para o Linux, né? Em user space, quando você vai interagir, a maior parte é arquivo. Então, mas na verdade esses arquivos aqui, que são drivers, né, que estão no /dev, eles atuam no hardware. Então, você pode ter uma UART, por exemplo. Uma UART, você quer transmitir dados, você escreve num arquivo que está dentro do /dev, tá? E aí tem outros, tem o /proc, o /sys, que são muito importantes, que eles são a interface, como a gente está no rootfs, ali você vai ter uma interface de comunicação, de debug do seu kernel que está rodando. Então, o kernel lá, ele está rodando, né? Está fazendo as execuções deles, ele vai te trazer informações nessas duas pastas aí. Vai ter vários arquivos mostrando informações de sistema. E você tem o /lib, que normalmente está as bibliotecas do sistema, tá? Então, bibliotecas que normalmente elas são compartilhadas entre os programas que você está usando no sistema. Então, uma lib que você vai usar para um programa, esse mesmo programa pode usar para outro, né? Essa biblioteca. E tem outras, né? Então, aqui do lado eu deixei maior, mas tem outras. Tem a /opt, né? /run, tem outras. Se vocês quiserem entrar em detalhe disso, é só procurar sistemas de arquivo no Linux, o padrão dos sistemas de arquivo no Linux, aí vocês vão achar detalhado o que é cada um, aí uma explicação bem mais profunda. Mas isso é só para a gente começar a falar de rootfs. E, bom, o que eu acho interessante do rootfs e de a gente abordar quando a gente inicializa, né? O kernel sobe, inicializa tudo, o sistema, os periféricos. A primeira coisa que ele vai fazer na hora que ele for entrar no espaço do rootfs, de usuário, ele vai chamar um programa de init. O termo mesmo é init system, é um sistema de init. Então, o kernel meio que entrega a execução agora, daí para frente, é esse init system que vai cuidar de fazer o restante da inicialização mais alto nível. Então, muito comum, nomes de init systems conhecidos ali, vocês devem ter deparados. Um deles é o initd, o systemd, desculpa. O init, tem o run init e o openrc, tá? Então, o que esses caras vão fazer? Normalmente, eu vou pegar o systemd. Ele vai ser o primeiro executável que vai... Se você vai ter um process ID que o kernel gera, né? Esse é o primeiro processo que o kernel inicializa. Então, ele inicializa o systemd, e o systemd vai começando a subir scripts, aí ele vai inicializar relógio, rede, vai abrir a interface gráfica, tudo, e vai subir seu sistema até chegar no ponto que você deseja, né? Então, vamos supor que seja uma aplicação agrícola. Ele tem que subir uma telinha lá, já funcionando. Então, é o systemd que vai fazer essa parte para a gente. Subir a aplicação, tudo, configurar tudo que a gente precisa.
Outro cara que a gente encontra aqui no RootFS é o BusyBox. BusyBox, ele é um conjunto O BusyBox é um projeto que tem vários conjuntos de softwares ali dentro, que são utilitários do sistema. Então, aqui, CP, Move, LS, são todas partes do BusyBox. Tá? O BusyBox tem a implementação deles. A vantagem do BusyBox é que ele é muito ideal para sistema embarcado. Então, ele tem um footprint dele de espaço que ele usa na memória, né? Na memória, no storage nosso. Ele é bem pequenininho e ele, em um arquivo só, você tem múltiplos binários lá. Então, ele é bem interessante também. A gente usa muito em sistemas embarcados, em Linux embarcados, o BusyBox. Dá para fazer soluções de Linux embarcados somente com o BusyBox, somente com comandozinhos ali do BusyBox, que ele tem muita funcionalidade. E aí, né, finalmente aqui é o que a gente trabalha quando a gente está desenvolvendo a solução, que é as aplicações e as customizações que a gente vai fazer do sistema. Então, as aplicações é a aplicação em si, né? Então, tem uma interface gráfica, você vai fazer lá usando uma biblioteca gráfica, um Qt, um LGVL. Você pode criar scripts, então no Linux é muito comum você criar script para fazer uma tarefa, automatizar alguma tarefa. Então, tem aqui scripts, tem as aplicações nossas embarcadas. Você vai ter serviços que você pode fazer de over the air, não? De atualização desse sistema seu do RootFS, tá? A gente tem o over the air que atualiza todo o sistema, inclusive o kernel, tá? Mas aqui nesse ponto eu deixei só ressaltando atualizações das nossas aplicações, né? E a gente pode rodar também uma coisa que está muito em alta hoje, em Linux embarcado, né? Em Linux isso já é uma coisa muito já usada bastante, principalmente em servidores na nuvem, que são containers, né? Containers a gente consegue isolar a aplicação com uma espécie, a gente pode pensar que container é uma espécie de uma máquina virtual, só que com baixo overhead, ele não usa muito recurso do sistema, ele é bem leve, na verdade ele não cria uma máquina virtual, ele roda com o mesmo kernel, ele só usa mecanismos para poder isolar a aplicação que está rodando ali dentro. Então você consegue ter vários módulozinhos, várias aplicações, cada uma tendo um propósito, e aí você pode fazer um canal de comunicação entre essas aplicações, só que elas são totalmente isoladas e independentes. Isso para fazer atualização, né, para isolar, para separar times também de trabalho é muito legal, porque um time pode trabalhar em um tipo de container e o outro time em outro, né? Então, exemplos que a gente pode dar de exemplo de arquitetura de container em Linux vamos supor que você tenha um sistema que cuide de telemetria do seu equipamento. Ele vai pegar dados de sensor e vai transmitir essa telemetria. Então, isso pode ser um container. Aí você vai ter um outro sistema que cuida de atuação, por exemplo, de relés. Se determinada coisa acontecer no seu sistema, ou você receber um sinal, uma mensagem lá que precisa atuar, esse container tem um código que vai fazer essa atuação. E eles são separados, são totalmente independentes, tá? Você pode ter um container só para fazer log do sistema, então é bem bacana. Bom, sobre o RootFS, que nem eu falei, né? Desde o começo que eu falei, muita coisa aqui, dá para explicar muito. Então, depois, se vocês quiserem bater um papo mais do que dá para fazer, mas aqui é onde a gente trabalha a maior parte, tá? Então, normalmente a gente tem um esforço para trabalhar naquela parte mais baixo nível, do kernel, né? Configuração, deixar tudo certinho, device tree, né? Mas depois a aplicação mesmo, engenheiros mais de aplicação vai trabalhar aqui, alterando no RootFS. E aí eu vou trazer, no próximo exemplo, a gente colocou aqui console e boot, né? Vai ser o nosso exemplo, um demo que eu vou mostrar para vocês, onde eu vou mostrar o bootloader, né? A gente não comentou muito dele durante o slide, mas é um componente extremamente importante. É ele que inicializa, antes do kernel, é o primeiro firmware, o primeiro software que vai ser chamado na nossa plataforma. Então, normalmente, para Linux embarcado, a gente usa o U-Boot, tá? Então, a gente vai mostrar ele, né, inicializando, e ele delegando, né, entregando ele carregando o kernel, carregando o device tree,
e entregando, passando o bastão para o kernel, e o kernel vai seguindo a inicialização dele até chegar no system dele, tá? E aí uma depuração rapidinha aqui, e também vou mostrar um outro exemplo. Então, vamos fazer duas abordagens. Então, eu estou com uma Raspberry Pi aqui, né? O Raspberry Pi F3, vou fazer nela, que é o mais simples. E eu vou mostrar esse primeiro exemplo, uma abordagem, eu vou dizer, o termo, não tem muito termo disso, eu usei esse termo aqui, que é uma abordagem monolítica mais tradicional que a gente tem em Linux embarcado, que é uma abordagem que você vai ter lá o U-Boot, o bootloader, o kernel, os módulos de kernel e o BusyBox lá subindo lá no root FS, tá? Então, isso é o mais simples. Eu peguei eu compilei, né, uma imagem usando o Yocto Project. Eu usei o termo dessa imagem, é uma Core Image Minimum, é uma imagem simples, quase só tem esses carinhas que eu falei para vocês, que ela é mínima para bootar. Então, é uma imagem para teste. Então, vamos subir ela. E ela segue esse modelo, mas você poderia depois escalar ela, né? Começar a colocar aplicação e desenvolver em cima dela. Mas vamos dar uma olhada rapidinho nela e depois a gente vem para outra abordagem com containers aqui. Deixa eu só compartilhar minha tela rapidinho. Aí. Deixa eu ver. Bom, vocês estão vendo um console aí, né? Deixa eu dar uma aumentada um pouquinho. Sim. Se ficar pequeno, Thiago, me avisa aí. Tá joia. Tá? Se o texto estiver muito pequeno. Então eu vou desligar aqui a placa. Então ela tá ligada no Raspberry Pi, eu vou desligar ela. Vou ligar ela de novo. E vamos ver. Isso está na porta serial, tá? Depois eu mostro aqui como é que eu montei. Mas vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, aqui. Depois ela vai seguir aqui o boot, mas vamos pegar no começo aqui. Então, quando você liga, a primeira coisa que você vai ver num console serial, na inicialização do seu Linux, é o bootloader, o U-Boot, né? Você pode fazer um paralelo, se você não conhece muito da parte de Linux embarcado, isso aqui você poderia pensar que é a BIOS do seu sistema, tá? Então, ele está aqui, primeiro carinha que é chamado é esse bootloader. O bootloader, ele detecta aqui, ele é compilado, na verdade, quando a gente gera, né? A gente gera o bootloader para Raspberry Pi, para esse modelo, tem as instruções, então ele consegue detectar o chip ali da Raspberry Pi, o modelo dela, e ele faz inicializações básicas, assim, para poder chamar o kernel, né? Poder inicializar o kernel. Então, a gente dá uma olhada rapidinho aqui. Ele chama, primeiro, ele carrega o device tree blob, que são os binários do device tree, tá? Então ele carrega aqui para uma região da memória, isso ele está carregando tudo na memória RAM, tá? Ele carrega e aí ele vai usar isso para dar o boot aí depois ele carrega aqui o kernel, né? E depois ele dá o start do kernel, usando esse device tree aqui, tá? O device tree ele descreve todo o sistema, então ele vai ser, igual a Bruna comentou, é ele que vai dar a informação para o kernel para saber, olha, se eu tenho um hardware Raspberry Pi, eu preciso inicializar interface de rede, a parte de rede, eu preciso inicializar a porta HDMI, onde vai sair o vídeo. Então, é ele que instrui, ele que passa essa informação para o kernel. Então, é legal dele ser um binário separado, é que às vezes você quer trocar ele, você quer que inicializa de outra maneira o sistema da Raspberry Pi. Então, ele é interchangeable, assim, você pode trocar ele. Você troca esse binário e você não precisa recompilar o kernel, você só troca o device tree. Bom, aí, aqui, né, a gente vai começar, na hora que ele chamar starting kernel, aqui ele está botando o kernel em si. Então, você vai ver aqui as informações, ó. Estou rodando o kernel nesse CPU 0, aí tem um monte de salada aqui de texto, não precisa... Assim, ninguém precisa entender isso aqui a fundo, mas eu acho que mais interessante é saber o que está, alguns termos ali, o que está acontecendo. Então, aqui é importante saber a versão. Então, eu estou botando uma versão que é o Linux 6.6.63, tá? Que a gente fez a compilação com o Yocto dele. A gente usou o GCC para compilar, tá? Nessa versão aqui do GCC.
e o BeanUtils, essa versão. E aqui embaixo ele vai começar. Então, cada informação dessa é algum periférico, algum grupo de sistema do kernel. Então, para entender isso, você pega essa informação, pesquisa, né? Muito útil, joga no chat GPT que ele vai te explicar. Então, é uma funcionalidade hoje em dia que a gente tem para a gente ir entendendo lá e debugando, né? Se teve algum problema, né? Alguma coisa aqui. Mas, basicamente, é isso que você vai ver. Então, a inicialização do sistema. Deixa eu chegar até uma parte mais importante. Bom, ele chegou aqui, terminou a inicialização, ele chamou um init. E aqui eu não estou usando o systemd, eu estou usando um init, que é o init mais simples que tem, que é o sysinit, sysbinInit. Então, quando ele terminou aqui o kernel, ele vai rodar, vai chamar o init, e o init vai rodar os processos de inicialização do meu sistema. Então, a partir daqui, o kernel já terminou a inicialização dele. E aí chama o init, que é o processo 0. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Bom, aí esse processo vai inicializar. Pode ver que a rede aqui, ele já mexeu, falou alguma coisa do ETH, tá down, senão não sei se desconectou, mas acho que está conectado. E no final ele disponibiliza para a gente um console de acesso, né? Para a gente poder acessar esse sistema. Então, fazer o login. Então, tem um usuário, né? Eu estou acessando como root. E aqui dentro você tem os arquivos. Então, se você está cd /, né? Que é a nossa raiz, né? Do rootfs, você tem aquelas pastas que eu comentei com você. Então, se você dá uma olhada no bin, né? Você tem arquivos aqui, você tem programazinhos aqui, tem o BusyBox, tá? E tem os programas que a maior parte aqui deles são referências ao BusyBox, tá? Então, o CAT, CP, Echo, LS, todos esses programinhas aí são do BusyBox e estão aqui disponíveis para a gente usar dentro dessa pasta, tá? No /lib, você vai encontrar as bibliotecas compartilhadas. Então, aqui tem algumas bibliotecas compartilhadas. Pode ver que são poucos, né? Então, porque esse sistemazinho aqui é bem pequeno. Então, se eu digitar um comando que chama df-h, ele me diz aí o que está no disco. Então, por exemplo, a partição de rootfs é uma partição pequenininha, tá? O tamanho dela aqui que eu criei não tem nem 30 mega. Está usando 19 megas a partição. A partição que é onde está o boot, né? O sistema de boot é maior que a partição do rootfs, porque aqui no boot tem o kernel e tem um monte de device tree lá genérico da Raspberry Pi para habilitar outras. Vamos dar uma olhada. Lá está boot. Aqui, tem esse image aqui. Esse aqui é propriamente o kernel. Dá um ls-h. Esse aqui é o kernel propriamente dito, o binário do kernel. Então, pode ver que tem 23 MB. E esses são arquivos de device tree. E aqui dentro tem uns device tree, os overlays aqui, que são extensões. Então, eu quero colocar no meu Raspberry Pi, por exemplo, vou pegar um nome aqui que eu saiba. Você quer desabilitar o Bluetooth, quer desabilitar o Wi-Fi, ou se eu não me engano, esse cara aqui é um chip, né, de controle de CAN, de interface CAN. Então, tem aqui uma instrução, se você quisesse habilitar lá no device tree, lembra que eu falei que o device tree ele é trocável? Você pode habilitar. Então, vem a Raspberry Pi, quando você compila uma imagem do BSP da Raspberry Pi, já vem alguns device trees já compilados, prontos para a gente usar. E aqui, no caso, é o nosso boot, sistema de boot aqui tem mais do que o rootfs de arquivos, tá? Bom, é isso. Isso aqui é uma imagem simples, não tem mais nada aqui, pequenininha. A partir desses tipos de imagens é que a gente constrói nosso sistema. Então, Fernando, vamos colocar uma interface gráfica. Então, a gente pega uma imagem básica dessa, coloca lá a biblioteca para construir uma interface gráfica. Eu quero quero fazer meu programa em Python. Ok, então a gente vai instalar, agora vai incluir o Python em cima dessa distribuição. Uma diferença que tem, muito comum, Raspberry Pi, a gente baixar lá o Raspbian da Raspberry Pi, vai vir um Debian. Aí vai vir uma imagem grande, lotada de arquivos, né, com rootfs bem grande, com sisteminha de apt-get para instalar. Aqui, no caso nosso, a gente não tem isso. Então, o que a gente quiser adicionar, a gente vai recompilando a imagem. A gente vai usando um sisteminha, né, no caso o Yocto.
Então a gente vai lá, ó, quero colocar tal coisa, tal pacote. A gente vai incrementando aos poucos ali. Então a ideia disso aqui é construir mesmo um produto, né? Construir um sistema enxuto. Isso fica onde você tem controle, você não tem coisa desnecessária aí. Então é a ideia de usar isso para sistemas embarcados é muito importante, porque vamos supor que você tem um sistema que tenha, que nem eu mostrei para vocês aqui, né? O rootfs, para esse caso, que é um caso bem simples, está pequeno pra caramba. Então você não precisaria ter um storage muito grande, né? Vamos supor que você consiga fazer um sistema aí com interface gráfica com 200 megas, 500 megas, vai, bem grande. Isso você gasta, isso o interessante disso é quando você no projeto, né? Em vez de você colocar lá uma memória de 1 GB, 2 GB de memória flash, pode colocar uma menor. E aí isso, para vários produtos que você estiver vendendo, isso faz diferença. Isso faz diferença bastante, diferença até no preço do produto. Então, a gente fazer esse trabalho aqui de customizar, ele tem impacto direto lá no produto final. Então, e também tem pontos de segurança. Vamos pensar assim que eu só estou colocando dentro do meu sistema o que eu vou usar. Eu não estou colocando coisa que eu nem sei o que está acontecendo, né? Tipo, o próprio sistema, o Linux, os arquivos que estão aqui, eles são complexos por si só. Então, a gente inclui mais coisa que já é complexo por si só, já é difícil da gente entender, da manutenção. Se a gente colocar mais softwares, mais sistemas, vai ficando a nossa superfície aqui de manutenção, de dar problemas, aumenta. Então, construir as coisas do zero tem suas vantagens aí, apesar da gente ter que entender um pouquinho mais a fundo do sistema. Bom, esse é o primeiro exemplo, só um título. Agora, um outro só título de demonstração, um exemplo um pouquinho mais... um caso um pouquinho mais real, que é usando containers. Deixa eu só trocar o SD card do meu Raspberry Pi aqui. Vou voltar rapidinho só na apresentação, só para mostrar um negócio para vocês. Depois a gente volta aqui na tela. Deixa eu ver se volta a apresentação. O slides volta aí, Thiago? Isso, obrigado, Thiago. Então, vamos fazer. Essa aqui foi a primeira. Eu chamei de tradicional monolítica porque você tem as aplicações lá no rootfs, que a gente vai construir tudo, né? E agora eu quero mostrar uma abordagem usando containers. Então, é um sistema, a princípio, quando a gente olha, nem parece que é um Linux que está rodando, mas a gente está rodando Linux ali embaixo. É full Linux. Então, a gente tem um sisteminha que está rodando um Pantavisor. O Pantavisor é um gerenciador de containers. Ele trabalha parecido. Lembra que eu falei do init para vocês ali, do sistema de init? Ele é como se fosse um sistema de init. Só que é um init focado em containers. Então, ele dá init. O rootfs nosso não vai ser um rootfs tradicional. Vai ser um rootfs construído com containers, tá? E os containers que eles usam são containers baseados no LXC, né? LXC, que são containers com footprint bem pequeno. Dá para usar Docker também, converter o modelo Docker para LXC, para ficar... São containers muito, muito enxutos. E aí a gente vai ver também os elementos aqui. A gente vai ter bootloader, a gente vai ter o kernel, módulos e esse gerenciador, que é o Pantavisor, para gerenciar esses containers, tá? Então, deixa eu voltar a apresentar aqui na tela. Tá. Deixa eu ver se vai dar certo. Aqui, deixa eu ligar. Então, eu troquei o SD card aqui da minha Raspberry Pi, eu só vou ligar ela. Vamos ver se vai dar boot. Mesma coisa, ó, bootloader, tem o U-boot aqui. E depois disso ele vai dar start aqui. Aqui ele carrega também o device tree, só que ele carrega algumas coisas a mais, né? Como ele vai precisar depois fazer ele vai chamar aquele init, que é o Pantavisor, né? Então, aqui o log dele, o log do kernel está suprimido, ele não está mostrando, mas assim, por trás ele está fazendo igual eu fiz naquele outro exemplo, que outro exemplo tá eu mostrei ele
verbose, né, mostrando todas as informações. Isso aqui ele está suprimido. Isso aqui é como se tivesse, né, imagina se tem um produto lá, você não vai mostrar, não vai ficar deixando jogar no console ali as informações. E aí, para ver se isso aqui subiu, primeiro teste, deixa eu abrir um outro terminal aqui. Ela está conectado na rede aqui, minha rede local. Bom, aí eu vou usar, caso desse Pantavisor, tem um programinha que você usa no seu desktop, que é o PVR, né? E eu vou dar um device scan. Vou tentar escanear se tem algum device aqui na minha rede que está rodando um Pantavisor, né? Que está rodando esse gerenciador. Vamos ver se eu encontro ele aqui na minha rede. Se der tudo certo, ele vai subir para a gente. Tá? Pronto. Então, ele encontrou, né? Tem aqui uma aplicação rodando, né? Com esse Pantavisor e ele já dá o IP que ele está rodando. E aqui eu consigo, né? Eu consigo fazer várias coisas. Eu consigo acessar ele via SSH. SSH é uma ferramenta para você acessar com o Secure Shell. É a gente acessar aquele console não via console serial, né, pelo malware, mas via rede. E aí eu vou acessar esse IP aí. Deixa só isso aqui estava salvo, só tirar. A senha tem uma senha aqui. Beleza. Esse é o console dele. Pode ver que... Deixa eu abrir essa aqui. Pode ver que se eu entrar no barra dele, ele também tem o etc e tal, só que isso aqui é um container, tá? Isso não é o rootfs completo que a gente está acostumado. Ele é um rootfs container desse PVR aqui, que é um SDK de desenvolvimento, tá? Aqui a gente consegue mexer, instalar novos containers, tudo, mas eu estou dentro dele. E você pode ver que ele tem um rootfs dele, tá vendo? Dentro desse container existe um rootfs. O outro container tem o rootfs dele, são vários rootfs, e eles são separados, então isso aqui está todo mundo independente. Uma outra forma de ver esse cara aqui, usando esse cara, né? Então, esse Pantavisor tem, o conjunto dele tem um sisteminha aqui, deixa eu pegar. Tem o hub do Pantacore, né? Quem desenvolve o Pantavisor, tudo tem um hub de acesso, então diretamente a gente já consegue ver aqui cadastrado na plataforma. Então, eu tenho uma conta minha que antes da gente fazer a demo, eu já cadastrei esse dispositivo na plataforma, né? Isso é bem simples. E aqui você consegue ver a informação da Raspberry Pi que está rodando aqui. Então, o uso aqui de RAM, aqui dela, qual que é o uso da memória, né? No disk, né? O uso foi visto agora, né? Então, que eu estou mexendo, e aqui embaixo a gente tem informações do sistema, então o IP do dispositivo na rede local, qual é a versão do kernel, né? Então que está rodando aqui esse que é o kernel version aqui, tá? Que mais? Tem outras informações aqui de sistema, tá? E o modelo da placa, então é Raspberry Pi, e o que ela tá? Ela tá em idle. E aqui a gente tem os containers, né? Então, dentro desse cara, eu estou rodando um container que cuida para fazer conexão com o Wi-Fi, né? Eu tenho um container que esse cara aqui, ele vai se avarria, é um sisteminha que mostra, ele faz um broadcast por exemplo, o nome dela eu acho que deve ser Raspberry Pi alguma coisa. Então, ele faz esse broadcast em outros dispositivos na rede e pode enxergar esse nome. Esse é o SDK que eu acessei lá via SSH. E aí tem um web server rodando, que é o Nginx, que se a gente jogar o IP dele, ó, eu instalei esse container, pontos//, opa, esse vai aqui localmente, talvez não, bom, era para estar funcionando aqui, coisa que acontece no demo, né? Mas aqui tá rodando esse Nginx, esse servidor. Deixa eu ver se a gente consegue ir nas configs rapidinho, senão a gente deixa quieto. Se ele está rodando na porta 80 mesmo.
Bom, deixa quieto, que coisa depois a gente faça um adendo para vocês, mas é só para mostrar que tem os containers e tem uma coisa interessante. Esse carinha, esse Pantavisor, ele consegue também trocar a BSP. Então tem a BSP aqui da Raspberry Pi, ó. Você vai ver que tem quais drivers eu estou usando. Tem a imagem do kernel, você pode fazer um BSP novo trocando uma imagem do kernel. E os drivers, né? Device trees também você pode trocar. Então você consegue fazer update tanto dos containers quanto o BSP. Isso é uma coisa sensacional, tá? E aí, deixa eu ver, não sei como é que a gente está de tempo, vou fazer mais um demo aqui. Vamos supor que eu queira alterar alguma coisa do meu sistema. Deixa eu sair daqui. Então, PVR, scan, device scan. Vamos supor que eu queira alterar. Vamos supor que eu quero retirar esse container aqui, tá? Eu posso pegar aqui esse clone URL aqui e usar essa ferramenta PVR clone e o nome desse repositório aí, que na verdade é o sistema em si. Então esse aqui é o nickname dele, né, desse dispositivo. Pode ver que ele clonou aqui numa pasta mesmo. Essa pastinha aqui é o clone do que tem ali do sistema. Deixa eu Então aqui tá os containers. Cada pastinha desse é um container, que vai ser o container do BSP, esse daqui é daquela parte do Wi-Fi. Esse daqui é o web server. Se eu vier aqui e remover, né, esse container, e eu removo a pasta, tá? Deixa eu dar um PVR. Esses comandos PVR parecem muito com Git. Se eu der um PVR status, ele vai dizer, ó, você deletou o web server, né, esse container. Então eu posso dar um PVR commit, beleza, removeu. Então se eu dar um PVR status, não tem nada, né? Então eu fiz o commit dessa minha alteração e aí eu posso mandar isso do meu dispositivo. Então, você dá um PVR post. E aí, só que aqui eu vou fazer o caminho maior, né? Você poderia fazer direto aqui para o dispositivo da rede local, só que eu estou fazendo aqui, esse post ele vai vir para cá, para a plataforma. Deixa eu ver se, ó, aqui ele já apareceu que tem uma nova revisão. Deixa eu ver aqui, beleza. Ó, ele tem uma nova revisão e aqui ele já vai fazer o trabalho de verificar se está tudo ok, essa revisão, não tem nada quebrado aí. E já ele vai entrar no processo in process e vai atualizar aqui direto no Raspberry Pi. Então já vai estar em process. Depois que ele tiver done, updated, ele já vai ter feito o deploy na Raspberry Pi e alterado ela aqui na minha Raspberry Pi aqui. Então isso aqui, pensem, né, tipo de aplicação. Dispositivo lá que você está em campo, né? Então você manda a atualização simplesmente clonando o dispositivo aqui, fazendo aqui você faz as alterações, né? É bem simples, porque você mexe com arquivos. Você pode adicionar containers, então, PVR, add, colocar "-h". Você pode pegar lá um container, né? Lá no Docker Hub, por exemplo. Uma aplicação, isso aqui, né? São containers genéricos, né? Mas você pode fazer o seu container, colocar em algum lugar e distribuir. Por exemplo, você poderia pegar esse cara aqui e mandar instalar. Dar um add aqui, ele vai criar uma pastinha, ele vai criar um container. Como é Docker, ele vai converter esse Docker para um container LXC, né? Containers, né? Então, um formatozinho menor, mais enxuto. E daí você pode subir para o Hub e fazer o deploy. Ó, pronto. Já foi, está updated, então tá essa revisão, essa versão. E aí pode ver que aqui na lista, ó, de containers não tem mais o Nginx, aquele web server, eu retirei. Tá? E aí dá para fazer também rollback, aí fica histórico, que você consegue fazer rollback, tudo. Tá? Bom, esse aqui é um exemplo que eu quis mostrar para vocês, puxando um pouco o gancho, né? Porque acho que o Thiago comentou, a Bruna falou também rapidinho. Tendências de Linux embarcados, né? A tendência nossa, né? A gente está acostumado a mexer, né? Não sei se vocês conhecem, mas a tendência hoje em dia é isso aqui. A gente ter sisteminhas que são isolados, né? Tá rodando lá. E assim, container, né?
para nuvem, para sistemas em nuvens, é muito utilizado, mas para Linux embarcado é uma coisa que já é consolidada, mas é uma coisa mais nova, né? Então, mas é uma coisa muito útil, acelera o desenvolvimento, isola as aplicações, então é bem bacana, assim. Esse é um tipo de coisa aí que hoje em dia se tem aí o pessoal usando o Linux embarcado. Parece, às vezes a gente mexe, nem parece Linux embarcado, mas no fundo tem. Então é importante saber as bases para você chegar no nível de trabalhar com containers dessa forma. Bom, eu acho que da minha parte é isso. É isso aí, Fernando. Uhum. Não sei se passou o tempo. Voltar aqui para a apresentação. Eu me perdi de... Então, chamando o pessoal aí, né, para o lançamento de um curso exclusivo aí da plataforma de embarcados que a gente fez aí, elaborou junto com a Bruna e com o Fernando, né? A gente está lançando esse curso agora, a gente acabou de subir essa landing page, vou deixar o link aqui para vocês acessarem em primeira mão. Está num preço super especial, R$ 499, que vocês podem parcelar no cartão também, viu, pessoal? Olha só, esse curso, tá? Ele estará aí com esse preço especial apenas hoje e amanhã, tá joia? Eu vou mostrar um pouco para vocês aqui, compartilhar a tela e mostrar tudo que tem nesse curso aqui também para vocês. Vamos lá. Olha só, vamos direto para a ementa, viu? Ó, eles vão cobrir desde o kernel até containers, né, Fernando? Sim, a gente vai sim até containers. A gente vai pegar desde o kernel a containers, fazer o que a gente explicou hoje, mas em detalhes, né? Então, hoje a gente olhou uma parte, né? Cada passo ali. Mas a gente vai começar lá do zero e chegando em containers, fazendo uma aplicação gráfica e depois trazendo isso para containers. E aí o containers também, hoje eu mostrei o Pantavisor, mas você pode usar outras ferramentas de containers também. Você pode usar o próprio Docker dentro da Raspberry Pi ou um outro sistema. Então, a gente vai abordar esse tipo de coisa. Então tá joia. Então, além disso, vai passar tudo aí sobre kernel, né? Também entrar um pouco em OctoProject e também acesso aos periféricos, né? Uhum. Sim, a gente pensou em uma abordagem um pouco diferente nesse curso, que às vezes a gente vê em alguns casos, o pessoal que pega projeto de Linux, às vezes vê a teoria, mas tem dificuldade de colocar na prática. Então, a gente pensou esse curso como um curso onde você vê a teoria através da prática, ao invés de incluir a teoria e depois a prática. A estrutura do curso vai estar como um desenvolvimento de projetos mesmo, né? A gente vai, inclusive, um dos tópicos, como você pega a placa e o microprocessador, o módulo que você tem aí hoje para trabalhar e aplica todos esses conceitos que a gente está falando, como você gera uma imagem, como você liga os periféricos para essa placa sua específica, trabalha o device tree, o BSP, para a placa na situação que você tem. Então, a gente preparou um curso bem mais prático, também vai ter teoria, mas esse é um curso bem prático, para aplicação mesmo. Tá joia. Tá joia. Então, pessoal, ó, 30 horas de carga horária. A maior parte dessas horas são de vídeos que Bruna e Fernando vão gravar, tá? Qual que é o tempo certinho de aulas em vídeo? Pessoal, a gente não sabe ainda, tá joia? Mas é em torno ali de umas 20 horas, tá? O curso ele será gravado, então, pelos professores aí, será disponibilizado na plataforma e começará a ser publicado no dia 9 de junho e durante todo o mês de junho será publicado aí todas as aulas desse treinamento exclusivo, não é mesmo, Bruna? Sim, vai ter, acredito que 26 horas, né, de vídeos, mas o que a gente também vai ter a mentoria, né, que vão ser datas onde o pessoal, depois que finalizou as aulas, vão poder vir, tirar dúvidas, trazer, às vezes, apresentar algum projeto, algumas características. E vão ter os exercícios também, que são os desafios. É isso aí. Então, pessoal, vocês vão ter acesso também a um chat ali, num fórum de discussão na plataforma para tirar as dúvidas, né? E dependendo da evolução ali das dúvidas, será chamada então a mentoria aí numa data combinada em julho.
Então, participem, 499, tá um preço promocional aí de lançamento, tá? Esse preço é só hoje e amanhã, mas não perde tempo, hoje a gente já configurou lá, você pode parcelar em 6 vezes no cartão, nesse momento, agora. Tá, joia? Deixa eu voltar aqui para a apresentação, então. Gostaria de agradecer aí pela parceria da Bruna e Fernando, que sempre estão aqui, né? Vocês têm também o curso de Octo aqui, e já fizeram outros cursos, né? Com Raspberry Pi, com Linux embarcado, né? E a gente vê que sempre é necessário se renovar também, né? Com certeza, com certeza. E esse curso é aprendizado que a gente teve dos outros cursos, que a gente juntou, né? Feedback de aluno, tudo, e sempre melhorando, porque cada tópico aí que a gente fala, né? Às vezes a gente fala, pô, a gente tá abordando kernel de novo, mas assim, isso é muito vivo, isso está mudando em toda hora. Cada meses que passa, muda uma coisa, então a gente tem que estar sempre em aprendizado. Eu fico o tempo todo, eu e a Bruna, a gente trabalha com isso direto, a gente vê isso mudando o tempo todo, então a gente traz um curso atual para vocês, tá? Então, com as melhores ferramentas aí que a gente conhece, que são utilizadas que é utilizado no mercado mesmo, que o pessoal está utilizando, tendências, né, que o pessoal está utilizando, coisas que são interessantes. Então, a gente está trazendo o que a gente vê aí de mais novo para vocês. Fernando, tem um comentário do André aqui. Eu me matricularia sem pensar se o curso fosse aplicável com as Box TV. Eu tenho certeza que a Bruna e o Fernando já pegaram aí umas arquiteturas diferentonas, tipo All Winner, uns MediaTek que é complicado você achar o datasheet. É isso. Tem isso também, né? E, na verdade, é por isso que é legal o Linux embarcado, inclusive, né? Ele é aplicado, mas é difícil a gente ter acesso ao que tem dentro lá, né? Onde que tem uma portinha serial, onde a gente vai gravar as coisas. As Box TV, como são produtos fechados, produto fechado, né? Então, mas se a gente conseguisse ter acesso, se o André aí conseguisse encontrar um caminho aí de, tem um esquemático de uma Box TV, é Linux que roda lá dentro, provavelmente é um Android, mas tem capacidade sim de rodar Linux lá, sem dúvida. Tá, joia. Pessoal, tanto o Fernando quanto a Bruna, eles fazem consultoria há muitos anos, tá? Nessa área. Então, eles estão trazendo aí toda a bagagem para esse curso aí que está sendo lançado agora. Vamos lá, então, as perguntas e respostas, pessoal. Vamos lá, então. Deixa eu colocar a tela aqui. Uma pergunta aqui do Wagner. O Wagner fez um comentário, na verdade, tá? Ele trabalha com câmeras peer-to-peer. E como há muita documentação dos fabricantes das câmeras, existe alguma forma de eu conseguir montar um profile baseado nos arquivos dentro do root.fs da câmera para tentar compilar as aplicações? Falou que levou uns dias aí para o CrossTool e uma outra ferramenta build algo que não lembra agora para compilar um binário para rodar no root.fs da câmera, sem precisar mexer no kernel ou aplicações da câmera. Eu vou tentar responder. Essa câmera que ele falou, na verdade, ele nem é microcontrolado, é um chip ARM, né? Eu acho que deve ser um microcontrolador que ele usa, pelo que ele falou, é um Ucelib. Isso é um negócio bem pequenininho lá. O difícil disso é encontrar o toolchain, né? Então, que foi gerado. Então, se ele tem o toolchain, ele consegue compilar coisas para jogar lá nesse root.fs. E aí tem que ver o que ele pode alterar lá nesse root.fs. Eu partiria, por exemplo, nessas câmeras, eu tentaria entender o que está... por exemplo, você tem uma câmera, você vai ter uma interface de câmera nesse Linux seu. Então, você precisa entender qual aplicação que você precisa parar lá para rodar uma aplicação sua para controlar aquela câmera. Mesma coisa a parte Wi-Fi. Deixa eu ver se ele quer fazer mais alguma coisa. Esse aqui é o chip ARM, tem uma documentação. É um trabalho grande, ele falou. Realmente é um trabalho difícil, porque é bem fechado, é bem específico. Produtos finalizados, assim, produto que o pessoal vende, é difícil de ter acesso a material, tudo, porque não é o intuito, né? Então, quando a gente desenvolve, né, pega a placa de desenvolvimento, trabalha com
fornecedor do chip, aí é outra história, né? Você está desenvolvendo a placa, aí é outra história, mas com placas assim fechadas é difícil. Tá, joia. Ó, uma pergunta aqui para a Bruna e para o Fernando. O Lucas, tá? Ele fala o seguinte, ó, sobre sistemas de inicialização, qual a maior diferença entre SystemD e init? No projeto que trabalho, o Yocto, ele usa o init, mas sinto que é muito simples e possui poucas opções de managing e logging também. Vale a pena a migração para outro sistema? Eu digo que vale bastante, viu? Porque se um ponto que ele está falando é gerenciamento, né, de serviços e log e ter uma solução, o SystemD é muito boa, ela é feita muito mais avançada, né? É uma solução muito mais rebuscada para esse tipo de coisa. O init, ali simples, ele é baseado em scripts, às vezes ele não é tão simples para você gerenciar o que está acontecendo. O SystemD não, o SystemD é feito para ser um gerenciador ali de sistema. No começo do SystemD, até no começo, quando o SystemD foi lançado, na comunidade Linux existia uma crítica até para o Linux embarcado. Falava assim, poxa, mas eu não quero colocar uma solução para controlar meu Linux, né? Eu quero, porque Linux tem o pessoal tem uma mentalidade de fazer uma aplicação, né? Algo, cuidar de uma coisa só, não tentar abordar tudo. O pessoal tinha uma crítica muito grande em relação ao SystemD por conta dele gerenciar. Só que hoje isso já não existe mais. Hoje todo mundo, você pega até as distribuições para desktop, todo SystemD. Embarcados também, SystemD também. Então, o pessoal é muito utilizado, eu recomendo bastante. Eu acho que se ele está tendo dificuldade para gerenciar log, gerenciar os serviços que estão rodando, o CCD vai ajudar para caramba. Tá, joia. É mais utilizado, né? Sim. Obrigado pela resposta. A Rutelli fala o seguinte, ó, recentemente ela adquiriu uma BeagleBone Black. Com experiência prévia em desenvolvimento de microcontroladores, quais os passos e ferramentas vocês recomendam para iniciar projeto de Linux embarcado nessa placa? Ela adquiriu um BeagleBone Black e ela conhece microcontrolador. Quais passos e ferramentas você recomenda para iniciar Linux embarcado na placa? O primeiro paradigma que muda quando você vem em microcontrolador para Linux é que você não tem um programa lá, uma main só que você roda, grava no microcontrolador e roda. Você pode ter vários programas rodando, né? Então, e não necessariamente você precisa fazer tudo em C. Você pode ter outras linguagens de programação rodando, né? Eu partiria, assim, para começar, baixa um Linux pronto para Raspberry BeagleBone. Eu acho que a BeagleBone Black, eu não sei. No site oficial dele deve ter uma distribuição. Uma imagem pronta, né? Uma imagem pronta. Baixa ela, tenta instalar alguns programas, tenta compilar, tenta acender um LED, ver como é que faz acender um LED em Linux. Eu partiria para esse caminho, mas assim, o paradigma é diferente, tá? Quando a gente está no Linux, a gente não tem só um programa rodando, pode ter vários programas. Aí tem a questão que a gente falou do SystemD lá, gerenciar esses programas, gerar log. Mas você vai ver que tem muita coisa no Linux que é fácil. Por exemplo, preciso mandar um dado via Ethernet. Isso é simples no Linux. Vou fazer esse microcontrolador, dependendo do microcontrolador, isso é difícil. Então, tem as suas vantagens, né? O BeagleBone Black é uma excelente placa para aprendizado, assim. O passo a passo que a gente resumiu no web, né? Já é uma boa frame de referência para ter um caminho das pedras, uma guia. Mas não é porque a gente fez, mas o nosso curso vai estar muito bom também. Eu ia comentar o mesmo. Tem o nosso curso também, que vai te ensinar aí, né? Não querendo falar, mas sobre isso. Se você está começando, o curso é ótimo. Para dá uma olhada no Ementa, se você se interessar. Acho que é bacana. Então vamos convidar a Rutiele aí, que nas primeiras horas do curso aí, ela já vai conseguir acessar pela internet ali e fazer uma brincadeira, né? Sim. Com certeza. O Vinícius perguntou se já fizeram algum experimento com o ESP32 junto ao Embedded Linux. Não. O ESP32 ele é um pouco... Dá para usar Linux, né?
Mas ele é muito limitado, né? Tudo que eu já vi coisas de gente usando Linux, mas você já viu, Fernando? Usar Linux no ESP32? Inclusive, eu estava pesquisando sobre GPL, que a gente fez um vídeo sobre isso, e eu caí naquele negócio de rodar Doom e coisas. E teve alguém que conseguiu rodar Doom no ESP32 com Linux, mas eu vi isso na internet, então a gente nunca sabe se confia na internet, mas eu nunca rodei. Então, dá para usar. O ESP32 é um microcontrolador. Então, ele já, se você for rodar um Linux lá, tem que ser um Linux modificado. Mas dá para rodar. Tá? Então, existem modificações para rodar Linux em microcontrolador. Mas não é bem o que ele foi feito. Assim. Existe, né? Dá para fazer. Tá, joia. E eu vou chamando o pessoal aí para acompanhar também os podcasts do Embarcados, né? Que acontece todas as quartas e sextas. Eu vou perguntar para o Fábio, no próximo bancada do Embarcados. É verdade. 32 do Linux. Aí vão ver a resposta dele. Uhum. Né? Tem umas novidades aí de uns processadores mais poderosos e tal, mas não sei nem se foi lançado. Tem que perguntar pro Fábio. Talvez ele saiba. Se ele estiver aqui, ele vai escrever no chat, com certeza. Tá bom, Vinícius? Obrigado. O Felipe. Como eu operaria I/Os específicos com aplicação Linux, digamos, tenha saída analógica, PWM ou ALIN? Como faria a interface? Responder. Quando ele operaria I/O específico na aplicação de Linux, tem que sair da analógica. Tá. Tudo no Linux ali a gente vai ter, né? Você tem, vamos falar de I/O que é mais simples para começar. Você tem a interface, o Linux tem uma API, vamos dizer assim, de uso de GPIO. Então, você teria que pegar lá no Device Tree, ver qual é o mapeamento dessa GPIO. E normalmente você vai trabalhar, ela tem um banco de memória. Então, na memória tal, lá que eu vou acessar, se eu escrever um arquivo ali, eu acesso o pino. Então, normalmente, você tem para I/O comum, você tem duas maneiras de você fazer. Se é uma maneira mais antiga, mas que é usada ainda, ela fica como sistema de arquivo, que é o sysclass GPIO. Daí você consegue ir lá listando qual GPIO que é, né, identificando qual é a posição do GPIO. Você consegue gravar um arquivo com o value dele. Então, você bota lá 1, vai sair 1 na porta de I/O. Bota 0, vai sair 0, vai ficar em 0. Ou você pode trocar a direção. Então, em vez de ser um output, pode ser um input. Tem um arquivo que troca isso. Daí você vai lá e lê o arquivo value, você vai ver o valor que está lendo na porta. Tá? Esse é o jeito mais antigo usado, né, de sysclass. Existem outras ferramentas hoje, uma que é GPIO-D, que é chamada. Ela tem uma interface de linha de comando para você manipular, e ela tem um jeito que você põe ela como se fosse uma biblioteca no seu programinha em C lá, e você consegue usar. Mas é a mesma coisa, ele abre como se fosse um arquivo. Olha, preciso acessar tal GPIO, preciso abrir esse arquivo, preciso escrever nesse arquivo, preciso ler desse arquivo. Então, tudo parece arquivo no Linux, e aí vai ter o efeito lá no hardware. Uhum. PWM é a mesma coisa. PWM tem também um arquivo que se altera lá, você mexe touch cycle, frequência, se desliga ou liga ele. Por saídas analógicas também, mesma coisa, você tem interface de saída analógica, geralmente coisa analógica tem uma infraestrutura no Linux que chama Industrial I/O, que é para esse tipo de coisa, saída analógica, entrada analógica. E também ele tem um sisteminha lá que você vai ler, arquivinhos lá que você mexe, interface. E uma linha... Pode falar. Não, entra um pouco na questão Miller, né, que mandou. Se é possível fazer o controle das interfaces do processador com entradas analógicas, e sim. Sim. Sem dúvida. Dessa maneira. Tá, joia. Então, pessoal, sobre o mercado de trabalho, faltam profissionais, né, na área de Linux embarcado, né? E esses cursos aí, eles habilitam, né, para trabalhar com Linux na prática, no dia a dia, né? Essa que é a intenção, na verdade, né? A intenção é a pessoa sair, se ela não mexe nada em Linux, ela sair confiante de falar, opa, peraí, eu consigo mexer e consigo me candidatar, sim, para uma vaga,
né, uma vaga inicial, né, claro, mas ela consegue se virar. Se ela começou do zero, ela consegue sair desse curso, sim, já uma boa bagagem. E também, para quem já está trabalhando, também tem novidades aí, então, no curso. Então, quem já conhece um pouquinho de Linux também tem novidades, coisas novas que a gente sempre traz. E, como o Thiago falou, existe falta de profissionais. A gente vê bastante, assim, as empresas têm bastante dificuldade para contratar. As empresas também, elas procuram, às vezes, normalmente, perfil um pouco mais pleno para sênior, às vezes, né? Existe vaga para pessoal júnior, mas às vezes o pessoal, eu vejo que as vagas plenas, o pessoal é mais a pessoa saber a nomenclatura de tudo. Então você tem lá Yocto, aí você vai chegar lá, tem um monte de coisa, né? Sim. A vaga, mas às vezes não precisa ser especialista naquilo, é você saber se localizar naquilo. Você não precisa, nossa, você tem que ter uma bagagem, sim, você tem que ter um traquejo de confiança de trabalhar com aquilo, mas às vezes eu vejo que a própria barreira que as empresas colocam já dificultam para elas contratarem também. Então, às vezes o que ela precisa é uma pessoa que saiba navegar ali as coisas, saiba buscar informação, saiba aprender e saibam lá os termos, né? Então, beleza, Yocto eu sei que é para isso, eu já fiz um teste para tal coisa. Aplicação, ou container, sabe? A pessoa mexeu com alguma coisinha, assim. Eu acho que isso já é um diferencial enorme. Então, deixei o link aqui, mais uma vez, aí do curso que a gente acabou de lançar aqui, tá? Com preço de lançamento super especial, que vai do kernel até os containers. E tem uma pergunta aqui sobre os containers, que talvez seja a última pergunta aqui do programa. Não entendi muito bem a aplicação do Pantavisor. Me lembro muito o Cockpit Project para manuseio de containers de gerenciamento. Podem dar exemplo de aplicações e casos de uso, por favor? Sim, posso sim. Então, eu não conheço muito o Cockpit Project, eu estava até olhando agora. Eu vou te falar mais o que é o Pantavisor, né? O Pantavisor, ele é o nome dele vem de Hypervisor, né? Hypervisor é uma coisa que a gente tem em computação para gerenciar máquinas virtuais, só que no caso dele, ele não gerencia máquina virtual, ele gerencia containers, mas a ideia dele é para Linux embarcado, então gerenciar containers em Linux embarcado. Ele é feito para ser um cara bem enxuto, então o código dele é escrito em C totalmente, e ele é assim, o footprint dele de memória é pequenininho, e os containers também que rodam nele são pequenos. Então, exemplos de uso dele, você pode usar, os projetos que usam dele são de larga escala. Então, assim, desde appliance de casa, por exemplo, a gente tem um caso de roteador, é um exemplo, né? Um exemplo claro. Exemplo de, por exemplo, máquina de lavar industrial. Home appliance. Máquina de lavar. Coisa que é feita em muito volume. Lá dentro tem um carinha desse rodando. Esse tem lá o Linux rodando, né? E tem e aí todas as aplicações são feitas por equipes diferentes. Aí você tem containerzinhos. Cada equipe desenvolve um container e tal. Então é bem intercambiável e ele tem essa capacidade de trocar, né? Fazer atualização remota facilmente e atualizar até o próprio device tree, até o próprio kernel. Então ele tem over the air nativo dele. Então ele é. Ô Fernando, e quanto tempo demora para compilar um binário depois de setar todos os parâmetros via menu config aí no seu computador? Um kernel? Hoje eu compilo rápido, hoje eu compilo minutos. Alguns minutos. Depende muito do computador. O meu, por exemplo, já vai um pouco mais de tempo. Bruna? Algumas horas. Algumas horas. Tá depende muito da imagem, depende muito do computador. Entendi. Quantidade de core que você tem no computador impacta muito. Memória. A última pergunta que me mandaram aqui, que acho que só para finalizar o que você estava falando do container, o Wagner perguntou se o container não gera muito overhead no device. Não. Você sabe explicar melhor que eu. Não, muito pouco overhead. Isso quando eu comecei a mexer também com container em Linux, eu era um pouco meio receioso também. Eu falava, poxa, né? Para que a gente vai usar container, né? Vai ter um overhead, mas é muito pequeno o overhead, é quase zero. Então, assim, os ganhos sobrecedem as percas ali de performance, é muito pouco.
estava falando do Pantavise Appliance aí de Home Appliance. Os hardwares são os hardwares muito simples, assim, um hardware, processador bem, processadores bem pequeno, pouca frequência de clock, né, de processamento, e pouca memória RAM, pouca memória flash, mas roda um monte de container lá dentro e o negócio roda super bem. Então é legal isso. Tá joia. Bom, é isso, pessoal. Uma última consideração aqui. Esse treinamento também pode ser utilizado aí por gerentes de projeto e líderes de equipe e decisores também, né? Com certeza. Eu acho que é sempre importante quem está, mesmo que a pessoa não é bem técnica no dia a dia, mas ela saber posicionar ali. Então, a gente teve esse cuidado de criar... Até que a gente fez a apresentação, né? Mostrando parte por parte, né? Porque sim, a pessoa que está gerenciando saber onde que a equipe tem que atacar, então, em qual etapa a equipe está. Então, agora a gente está numa etapa que a gente tem que mexer bastante no device tree. Não, passamos essa etapa. Então, uma etapa que a gente vai trabalhar agora nas aplicações, tal. A gente vai trabalhar no update. Então, é legal ter. Eu particularmente, acho muito importante, mesmo que a pessoa que é uma pessoa que vai trabalhar com gerência, ter uma noção técnica para gerenciar a equipe técnica. Porque senão fica aquela coisa assim, você tem que mais explicar para o gerente do que você está fazendo, justificar para ele. Então, se ele tem uma visão, a equipe trabalha totalmente diferente. Isso eu tenho bem claro. Isso, todas as equipes que a gente trabalhou, onde a gente fez consultoria, que teve interface com um gerente técnico, que assim, ele não era especialista, mas ele tinha uma visão um pouquinho técnica, eram as equipes que davam certo. Então, eu acho que é uma coisa bem importante. Tá, joia. Agora é a hora que o pessoal tem que entrar aí no LinkedIn e fazer conexão com vocês. Sim, é isso que eu ia falar. Se alguém tiver alguma dúvida, se o curso é para você, se você não sabe, manda uma mensagem para a gente no LinkedIn, a gente criou faz pouco tempo o Instagram da empresa, da MC Logic, então manda em alguma dessas redes a dúvida para a gente, que a gente vai respondendo, vai trocando uma ideia. É isso aí. Então agora eu abro a palavra para vocês aí para as considerações finais. Obrigado, pessoal. Quero agradecer todo mundo de participar do webinar, afinal, é uma quarta-feira, quase 9 horas a gente está aqui. E, de novo, se vocês tiverem interesse, alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente pelo LinkedIn, pelo Instagram da empresa, o que precisar, a gente vai trocando uma ideia. E quem tiver interesse em fazer o curso, espero que vocês gostem, que a gente fez pensando bastante na parte prática, para colocar a mão na massa. E é isso. Linux é importante, tenho certeza que vocês não vão se arrepender de aprender. Como alguém que foi introduzido ao Linux, com certeza vocês não vão se arrepender. Obrigado, Bruno. E eu quero agradecer o pessoal que está aí. Tem 50 pessoas que estão aqui ao vivo até, como o Bruno falou, 10 para as 9. Desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, às vezes eu me empolgo do assunto e vou falando, então desculpa também, Thiago, passou um pouco do tempo. Mas eu agradeço a presença de todos e mandem mensagem para a gente no LinkedIn, onde vocês encontrarem a gente, a MC Logic, pode vir falar direto com a gente no LinkedIn, que a gente vai conversando aí. Se tiver interesse do curso ou quiser tirar dúvida do curso, manda para a gente também, que a gente tira para vocês o que vai ter do curso e tal. E agradecer o pessoal do Embarcado, né? Thiago aí também dando apoio total. Então, agradecemos o Fábio e o Thiago, que está sempre parceria com a gente, sim, fazendo boa qualidade. Eles são os guerreiros da área de embarcados aqui, dando a cara, fazendo evento, tudo. Gente, muito obrigado. Obrigado, gente, na tem verdade. que valorizar por estar embarcado. Tem, realmente. Eles a cara tapa aqui na área. Obrigado. A gente trabalha aí trazendo a comunidade para trazer conhecimento. Obrigado vocês mesmo por ter se empenhado aí em fazer isso aí pra gente. Obrigado mesmo. Deixa eu dar os últimos recados então, antes de terminar a transmissão. Então aproveitem aí, eu deixei o link novamente aí do curso que está com preço promocional. Esse preço não vai estar desse jeito em nenhum outro dia, pessoal, é só até amanhã, tá? Se você precisar falar lá na empresa, precisar de orçamento formal, manda e-mail pra gente que a gente segura o preço, tá joia? Esse é o primeiro recado. Segundo recado, tem lives todas as quartas-feiras, 5 horas da tarde, e todas as sextas-feiras, 5 horas da tarde. Não tem desculpa para não participar das coisas do Embarcados.
Eu sei que evento presencial é complicado para muita gente, mas nós vamos fazer um evento presencial em São Paulo no dia 24 de junho e também próximo da Fórmula 1, no dia 4 de novembro. Então, são 2 datas para vocês virem. No dia 30 de agosto tem o seminário Linux Embarcado, que vai ser online. Temos a pesquisa de mercado, que está online aí, e a gente gostaria que vocês preenchessem, para a gente ter uma noção de como que está o mercado atualmente, tá? Nós vamos pegar as respostas dessa pesquisa aí para servir de base, né? Várias empresas pegam de base para balizar investimentos, por exemplo. Então, isso é muito importante. Aqui, ó, muita gente agradeceu vocês, Fernando e Bruna. Ah lá, obrigado, pessoal. Sensacional a apresentação. Obrigado. Excelente, parabéns. É isso aí, Bruna. É isso aí, Fernando. Obrigado mesmo. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado. Pessoal, então eu vou encerrar a transmissão. Gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até agora. Se você está vendo no YouTube, deixa o like e segue aí a gente, que a gente vai publicar isso aqui ao vivo no YouTube. E vem assistir a próxima vez ao vivo, porque aqui a gente tem bastante interação com os apresentadores. Obrigado, pessoal. Vou encerrar a programação agora. Obrigado. Obrigado.